A lição número 10. As profecias do Messias, Cristo. O Antigo Testamento falava das profecias e o Novo Testamento fala do cumprimento das profecias. Na verdade, existem muitas profecias do Messias. Muitas pessoas falam que são mais de 300. Outras pessoas dizem que são 500. Eu acho que é perto de 300 ou mais. Na verdade, todo o Antigo Testamento fala das profecias. E hoje vamos compartilhar algumas dessas profecias e o cumprimento delas. O Messias não somente tem que morrer e ressurgir dentre os mortos. Ele tem que fazer mais coisas. Na verdade, para ele ser o Messias, tem que cumprir todas as profecias dele. Todas as profecias do Antigo Testamento. Se falamos que ele somente morreu na cruz e ressuscitou, mas não nasceu em Belém, não veio da descendência do rei Davi, não foi vendido por 30 peças de prata, não foi crucificado junto com pecadores, então ele não pode ser o Cristo. Para que o Messias, para que o Cristo seja o Cristo, ele tem que cumprir todas e cada uma das profecias dele escritas no Antigo Testamento, uma por uma. E da mesma maneira ele tem que resolver o problema do ser humano. Por isso vamos olhar e confirmar algumas dessas profecias muito importantes. Ele tem que vir como a semente da mulher. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mateus capítulo 1 fala disso muito claramente, do cumprimento dessa profecia, mas Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: quando chegou o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido baixo a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio como a semente da mulher. Ele tem que vir como a semente de Abraão. Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele veio como a descendência de Abraão e de Davi. Miqueias 5:2 fala que ele tem que nascer na cidade de Belém. Belém em Israel, mas tu, Belém Efrata, posto que eres pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus 2:1 fala que quando Jesus nasceu em Belém de Judá, vieram os magos. Ele vai nascer de uma mulher, mas essa mulher é uma virgem. Lucas 1:27 explica essa verdade. Jeremias 31:15 profetiza da matança de crianças. Ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Mateus 2:18 é o cumprimento desse versículo. Jesus ensinou pelas parábolas. Salmo 78:2 abrirei a minha boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade. Mateus 13:34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Zacarias 9:9 fala que ele vai entrar, o Cristo vai entrar na cidade em vitória. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho filho de jumenta. Mateus 21, versículos 6 e 7. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho, e as multidões, tanto os que iam diante como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O Messias, o Cristo, tem que ser traído pelos seus amigos. Salmo 41:9. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Lucas 22:47 e 48. Estando ele ainda a falar, eis que surge multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dele, e chegou-se Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Ele tem que ser vendido, o Cristo tem que ser vendido por 30 peças de prata.
30 peças de prata é o preço dos escravos mais baixos, dos escravos de mais baixo nível. Ele foi vendido por 30 peças de prata. Zacarias 11:12. E eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Mateus 26:15. E ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Foi vituperado e agredido, e sofreu. E exatamente temos muitas passagens que falam disso, do sofrimento do Cristo e o padecimento do Cristo. Isaías 53:12. Pelo que lhe darei o seu quinhão, como os grandes, como os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou sua alma até a morte. Ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Fala que foi crucificado como pecadores. Foi contado entre transgressores. Mateus 15:27. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Salmos 69:21 diz que ele bebeu vinagre misturado com fel. Salmo 69:21. Dera-me fel por mantenimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mateus 27:34. Dera-me a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Suas roupas foram repartidas. Salmo 22:17-18. Posso contar todos os meus ossos, eles me veem e fixam o olhar sobre mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Lucas 23:34. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiam as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Fala que nenhum osso dele ia ser quebrado. Salmo 34:20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. João 19:32 e 33. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebrarão as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado, mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Inclusive o fato de que nenhum osso ia ser-lhe quebrado, estava profetizado na palavra. Assim de exatas foram as profecias do Cristo, assim de precisas. Também outra profecia, ele foi sepultado no sepulcro de um homem rico. Isso foi outra profecia. Isaías 53:9. E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. A primeira parte fala, como o rico foi na sua morte. Em Mateus 27:57-60, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Também a ressurreição foi profetizado. Ressuscitou, Salmos 16:10, pois não deixarás minha alma no céu, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Salmos 49:15, mas Deus remirá minha alma do poder do céu, pois me receberá. 1 Coríntios 15:4, que foi sepultado e que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, como estava prometido. O interessante é que todas essas profecias falavam do Cristo. O Cristo tem que ressurgir, tem que ressuscitar. O Cristo tem que ser sepultado no sepulcro de um homem rico. Ele vai ser vendido por 30 peças de prata. E nenhuma dessas palavras, nem profecias, fala o nome de Jesus. Fala do Cristo. E sua ascensão para o céu também. Também foi profetizado. Salmo 68:18. Tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens e até dentre os rebeldes, dons dentre os homens e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Marcos 16:19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. Até agora, somente falamos de 17 profecias e seu cumprimento. Se vocês examinam as Escrituras, se vocês procuram mais profundamente as mais de 300 profecias, todas elas foram cumpridas por Jesus de uma maneira precisa, de uma maneira exata. 100% foram cumpridas.
Jesus, como a cruz e a sua ressurreição, ele testifica que ele é o Cristo. E de todas essas profecias, existem 3 que nenhum homem pode imitar, nenhum homem pode replicar. A primeira é que foi profetizado que ele vai nascer de uma virgem mulher. Nenhum homem pode nascer de uma virgem mulher. Ele morreu pelos pecadores sem ter pecado. Nenhum homem pode morrer pelo pecador, porque todo homem é pecador. Ele carregou a cruz porque ele não tem pecado. E ele morreu por os pecadores. E tem que ressuscitar. Ressuscitar significa que ele morreu e viveu para não morrer jamais. O Cristo tem que cumprir essas 3 profecias. Nenhum homem pode cumprir nenhuma dessas 3. No mundo existem pessoas que eles se chamam assim, Cristo. Em Israel, nos Estados Unidos, existem homens que eles falam que são o Cristo. Eles falam, eu sou o Cristo. Olha as minhas mãos. Olha minha mão, está saindo sangue. Olha meus pés, tem um buraco, minha mão, meu costado. E eles até fazem milagres e se levantam assim no ar. Mas na verdade, a palavra de Deus fala muitas profecias e muitas condições que falam contra eles, que eles não podem ser o Cristo, não podem ser o Messias. O primeiro é que eles não nasceram de uma virgem, nem foi profetizado seu nascimento. Nenhum deles pode morrer sem pecado, porque todos são pecadores. E nenhum deles pode carregar a cruz pelo pecado da humanidade inteira. E nenhum deles pode morrer e ressurgir dentre os mortos. Então não pode ser o Messias. E também nenhum deles pode cumprir as mais de 300 profecias do Messias, do Cristo. É porque o Messias tem que cumprir as mais de 300 profecias que estão na palavra, na Bíblia. É por isso que o Cristo somente é um, e o Cristo tem que cumprir as mais de 300 profecias, incluindo essas 3. Nascer de uma virgem mulher. Morrer pelos pecadores sem ter pecado e carregar o pecado do mundo na cruz. E ressurgir dentre os mortos, para não morrer jamais. Somente uma pessoa fez isso. Somente Jesus cumpriu as mais de 300 profecias. Somente Jesus veio de uma virgem mulher e nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Somente Jesus não teve pecado e ele morreu pelos pecadores e carregou o pecado do mundo na cruz. E somente Jesus, ele ressuscitou. Significa que somente Jesus é o Cristo de Deus. Atos 2:36. Portanto, saiba certissimamente toda a casa de Israel de que esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Senhor e ele é o Cristo. 1 Coríntios 15:3-4. Primeiramente entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado o 3º dia, segundo as Escrituras. Esse Jesus é o Cristo. E Atos 4:10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, não há outro nome em que nós possamos ter salvação. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Jesus é o Cristo. Ele cumpriu as mais de 300 profecias, e as profecias que ninguém pode imitar. Nenhum homem pode falar que ele é o Cristo. Somente Jesus é o Cristo, porque ele cumpriu todas as profecias da Escritura.